Dando início à gravação na aula de microprocessadores do 8º W, dia 27 de setembro. Essa vai ser a nossa última aula útil, última aula com aula síncrona. Na aula que vem, a gente vai ter a atividade geral, né? Atividade que é a primeira. Vou abrir a planilha daqui a pouco, aquela primeira atividade. Eu vou disponibilizar o arquivo da primeira atividade no início da tarde da próxima segunda-feira. Aí vocês vão ter aí todo o período da aula, incluindo a aula de laboratório, para poder entregar. Na aula de laboratório da semana que vem, eu vou falar aí depois do intervalo, eu vou reservar para vocês finalizarem o relatório parcial do projeto, que já está lá a especificação, mas daqui a pouco, depois do intervalo aí, a gente já comenta. Tá? Então, nossa aula hoje vai ser a nossa última aula de matéria desse bimestre. Depois do dia 5, né, que eu acho que é o próximo, dia 4, né, que é a próxima aula, aí no dia 12, né, nós vamos ter um feriado, né, e aí vamos ter uma sequência de feriados. A gente vai ter 6 aulas úteis no segundo bimestre. A gente vai dar uma condensada aí no curso, sem atrapalhar, obviamente, o conteúdo. Nós vamos procurar dar uma acelerada, já que a segunda-feira está muito prejudicada nesse segundo bimestre. Tá? Mas a gente vai conseguir concluir aí. Né? Minha preocupação maior é o projeto, é um laboratório, projeto de IoT. Hoje eu tive, inclusive, no laboratório lá do Mackenzie, o acesso está liberado, né? Não preciso, pelo menos não falaram de mandar nome, nada disso. Qualquer um de vocês que queira ir no Mackenzie, talvez as outras disciplinas, né? Vocês têm outras disciplinas práticas esse bimestre, esse semestre, né? Vocês já devem estar fazendo isso, tá? Então, quiserem, inclusive, assistir essa aula lá no laboratório, quiserem usar o material do laboratório para as aulas práticas que a gente vai ter agora no segundo bimestre, né? A gente também vai ter simuladores, mas a gente vai usar principalmente a plaquinha Uno, no próximo bimestre. E obviamente que, né, se vocês precisarem da impressora 3D ou qualquer material que, né, para projetos, né, o acesso está totalmente liberado, inclusive no horário da aula, né? O laboratório está aberto até as 22h50. Tá? Então, não é necessário me avisar, é apenas ir até lá. Vamos lembrar que lá nos laboratórios do prédio 6, que é o laboratório aqui da engenharia elétrica, né, que está ligado a essa disciplina, nós temos vários computadores lá com todos os computadores com acesso à internet, tem vários laboratórios com computadores e vocês podem, se desejarem, assistir a aula lá utilizando o material. Tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui o Moodle, tá? Essa planilha de atividades, eu vou abrir ela aqui, né? Era um dos arquivos que eu estava meio atrapalhado aqui, mas acredito que ele esteja agora atualizado. Tá? Vamos lá, compartilhando aqui rapidinho. Essa planilha, a única coisa que eu atualizei nessa planilha foi já a atividade 2, o trabalho 2, que vocês entregaram, né? Aqui vocês podem ver aqui na coluna, né? Todos que entregaram as notas, as avaliações estão aqui. Quem entregou normalmente teve uma boa avaliação, né? Às vezes respostas muito condensadas, muito objetivas, né? Mas de qualquer maneira eu considerei, né? Tem um pessoal aí que ainda não está entregando, isso é meio perigoso, né? A nota B já está fechada. Durante a semana, possivelmente, né, as avaliações do TIA já vão estar liberadas para a gente lançar, e aí eu já vou estar lançando essa nota B. Vou lançar a fórmula, né? Vou lançar a nota B, nota C, a nota de laboratório, que a gente vai fechar na semana que vem, né? Com a entrega do relatório parcial, que vocês também podem fazer durante o horário da aula. Na aula que vem nós vamos ter experiência, hoje eu vou dar a experiência 5 e vou comentar a experiência 6, que é muito parecida com a experiência 5, tá? Então, a gente vai estar disponibilizando, né, isso para vocês aí, tá? E o tempo para vocês finalizarem em sala de aula. Eu sei que vocês estão com muitas atividades aí, com várias disciplinas, tá? Então, dá para fazer no horário da aula, se desejarem. Tá? Se quiserem fazer fora do horário da aula, né? A nota de laboratório é a nota C,
né, que a gente deve estar fechando na semana que vem. Na semana que vem tem que fechar a nota, né, até sábado, sábado não, esse outro, dia 8, dia 9 é o limite da entrega das notas em Milan. Né? Então, a gente vai ter que correr a semana que vem, não só para fechar a nota de teoria, né? A nota de teoria é a nota oficial, mas fechar o laboratório também. Né? Lembrando que o laboratório, vocês ainda estão entregando experiência, já entregaram até a experiência 4, vão entregar a experiência 5 até sexta-feira. Tá? A experiência 6, tá? Eu não vou dar, eu vou dar ela hoje, tá? Vamos explicar ela hoje e eu vou deixar, né, a critério de vocês fazerem. Vocês não vão precisar entregar relatório da experiência 6. Tá? Eu vou considerar apenas 5 entregas e vou considerar a média do laboratório 5 entregas. Tá? Então, fica aí essa atividade um pouco menor para vocês. Né? Vocês estavam questionando aí, o representante estava questionando a questão de entregar muito trabalho. Né? Então, o que a gente puder otimizar e ajudar, né, a gente vai fazer. Tá? A gente vai estar fechando na semana que vem já a primeira nota em N1. Lembrando que a nota em N1 é 40% da média parcial. Então, 60% vai ser a média do segundo bimestre, tá? Do segundo bimestre, né? Que vai metade da nota do segundo bimestre é a nota do projeto. Tá? A importância, todos vocês estão com grupo, né? Não me preocupa, eu tenho outras turmas de laboratório que estão numa condição mais crítica. Tem gente até agora que não tem grupo de projeto, não tem projeto definido, né? Como a gente não está presencial, eu sempre me preocupo com isso. Tá? Mas não é o caso de vocês, né? A maior parte de vocês, um ou outro não está entregando um relatório, mas na parte de projeto, todos vocês estão aí encaixados em grupos e vão poder, né, formando equipes, né, poder concluir o projeto para vocês não terem problema com a disciplina. Tá? Bom, com isso a gente conclui aqui, né, a nota, né? Estou sem o meu monitoramento aqui no celular, né, mas vocês concluem aqui a nota de laboratório. Tá? A nota de laboratório é a nota de teoria. Muito bem, tá? Em termos de avaliação é isso. Vocês estão vendo aí, possivelmente observando, deixa eu ver aqui como é que está, né, a questão, se vocês estão observando o Moodle, acredito que estejam observando, estou sem o meu, estão observando o Moodle, não, nesse momento a planilha, vou voltar para o Moodle aqui. Okay, deve estar observando agora a planilha, o Moodle, tá? E aqui no dia de hoje eu apenas disponibilizei a planilha de atividades. Na aula passada, tá? Vocês podem observar aqui o link da aula, tá? Para quem quiser, né, assistir a aula de novo. As anotações da aula que nós fizemos em sala de aula, a gente sempre faz anotação, e eu sempre compartilho a anotação de vocês, e a planilha de atividades que já foi atualizada. Então, essa planilha aqui, né, posso até tirar ela daqui, para vocês não ficarem confusos quanto a isso. Tá? E, obviamente, que na aula de hoje, se possível ainda hoje, eu vou passar o link da aula para vocês com as anotações de projeto que nós fizemos aqui. Tá? Na aula que vem, no dia 4, tá? Não haverá aula síncrona devido à atividade A, atividade geral, tá? Que a gente deve estar colocando. Tá? Tem uma questão no chat aqui. Benito aí falando que voltou. Ok, Benito, já fiz a chamada aí, tá? E todos estão presentes aí na chamada. Tranquilo, obrigado, professor. Lembrando, né, que a gente já está gravando a aula, então, não só Benito, como qualquer um de vocês que desejam assistir aqui qualquer parte da aula, vocês vão ter aí depois o acesso, ok? Bom, vou deixar o chat aqui do lado, e aí qualquer necessidade de intervenção, vocês podem me acessar aqui, tá bom? Lembrando sempre, né, que qualquer questão em relativo à disciplina, né, nós temos o representante de classe, né, que podem aí passar as questões para nós. Tá? Então, eu já fui eleita um representante, né, então, né, se eu não me engano é a Mayra, né, né, a gente havia mudado aí o representante de classe, né, tinha um representante inicial, se não me engano a Mayra que agora está representando. Então, qualquer coisa é só direcionar para o representante, ou qualquer um de vocês, né? Só mandar mensagem pelo Moodle e a gente vai poder sempre estar
respondendo para a gente poder passar esse período de aula síncrona da melhor forma possível, né, mantendo, né, o padrão, né, de qualidade de ensino, né, mantendo, né, nossos objetivos, né, a habilidade que o curso está propondo para vocês, né, todas aquelas propostas, né, que o curso, né, o planejamento pedagógico passa para vocês, né, mesmo nesse ambiente síncrono, que é um ambiente ao vivo, né, a gente vai procurar manter, né? Vou me esforçar bastante, né? E vou ficar sempre à disposição aí de toda a classe, se houver necessidade de algum tipo de ajuste, algum tipo de reforço. Bom, feito esse preâmbulo inicial, vamos agora dar início aqui à nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês, tá, o slide, tá? E vamos, né? Gostaria de não só finalizar a primeira parte, o primeiro capítulo, né, fazer como já iniciar o segundo capítulo, tá? Fazendo alguns projetos já com o Atmega 328. Tá? Então, a gente vai passar essa fase inicial, que é o embasamento teórico, é o alicerce teórico do curso, né, na aula de hoje. Já vamos, né, para a parte mais prática do curso, a parte de projetos, tanto de hardware como programação de software. Eu julgo a parte melhor. Mas essa parte só vai ficar totalmente assimilada se a parte teórica dada inicialmente, né, com o que é hardware, o que é software, o que é sistema programável, qual é a diferença do microprocessador e microcontrolador, qual é a arquitetura típica de um sistema programável, os barramentos de dados, endereço e controle, né, a arquitetura interna da CPU, função de cada parte dessa, como o código de operação interage nessa CPU, né, coisa que vocês estão observando aqui, né? Estão observando aqui vocês estão observando, tá? Eu estou sem monitor aqui, por isso que de vez em quando eu vou olhar o que vocês estão vendo aí. Vocês estão observando aí na tela, né? Observem aí na tela um resumo do que a gente deu até agora no curso. E na aula passada, inclusive, a gente fez um estudo de caso, né, dessa CPU, dessa unidade central de processamento, trabalhando com 8085. Eu não vou pedir o 8085 especificamente, né, na atividade geral, né? Aquilo ali é só um estudo de caso, um exemplo, né? Eu vou repassar ele aqui de novo, mas o nosso objetivo daqui para frente é estudar o que vocês estão vendo na parte direita do vídeo aí, que é microcontrolador. Vamos focar na arquitetura do microcontrolador. Observe que o microcontrolador tem dentro dessa arquitetura a CPU, que vocês estão vendo aqui com detalhes na parte esquerda da tela. As três partes da CPU: decodificador de instruções, registradores, unidade de lógica aritmética, os registradores de uso específico. Entender a função de cada elemento desse, que nós já estamos estudando isso há mais de um mês, há mais de 4 aulas, tá? É essencial para que vocês entendam como que o programa, como o software, como o código de operação interage, né, com todo o processo. Estou vendo mudo aqui, só uma observação que eu esqueci. O link da aula que eu disponibilizei para vocês não foi o link da aula de laboratório que eu disponibilizei para vocês não foi a aula que nós demos, porque nós tivemos um problema com o meu compilador, tá? Então eu disponibilizei a gravação, tá, do laboratório da turma 6º e 11, que foi exatamente a mesma aula, tá? Mas lá as coisas funcionaram direitinho, né? Normalmente de manhã as coisas funcionam muito melhor que no último horário da tarde, da noite, né? Então, fica essa observação. A aula de teoria, né, aí foi a que a gente deu mesmo. Tá? Voltando à nossa aula, tá? Então, vocês estão vendo aí toda a parte essencial, e a gente vai pedir bastante para vocês escreverem sobre isso, né? Vou ter questões sobre isso, que são exatamente as questões que vocês já fizeram do exercício da atividade 1, da atividade 2 e da atividade 3, que eu vou reforçar rapidinho aqui para vocês também agora. Tá? Bom, muito importante os barramentos também, barramento de dados, endereço e controle. Lembrar que o barramento de dados é que circula o código de operação e as variáveis. Barramento de endereço é que ele localiza o dado no sistema, localização de memória e localização do periférico, e controle é o que não é dado e o que não é endereço. No microcontrolador, conforme vocês estão vendo aqui da direita, todo esse barramento é interno.
Esse barramento não é um barramento externo, não é um barramento que, né, é possível expandir. Quando você fala de microcontrolador, toda a expansão é feita em cima de periféricos. Desse bloco aqui, ó. Desse bloco. Não é uma expansão feita através de barramentos. Se você quiser expandir e ter acesso a barramentos, você precisa usar um microprocessador. E os microprocessadores hoje, as aplicações deles são aplicações de altíssima performance. Servidores, né, que formam as nuvens de dados, né, que todos nós trabalhamos, né, quando a gente coloca um dado na nuvem, coloca no servidor externo, a gente está colocando em um equipamento que tem um microprocessador. Os nossos computadores pessoais, né, notebook, desktop, sendo que alguns modelos já de computadores pessoais já começam a ter microcontroladores dentro dele. Isso é muito interessante. Começam a ter ARMs dentro dele. Isso é uma evolução que está havendo. Tanto que a nova geração, né, de microcontroladores da Apple, né, por exemplo, os iMacs, né, eles já têm uma experiência muito parecida com a experiência do sistema operacional de celular, do iOS. Eles usam o iOS. Então, a percepção que a gente tem hoje no iMac, né, alguns de vocês devem ter iMac, não sei se tem um iMac novo, né, é exatamente a mesma sensação que você tem no celular. Por exemplo, né, você vai desligar o programa, você desliga o programa, você não vai dar aquele fechar do Windows, nada disso. Quando ele começa como se ele não tivesse fechado. Então, você tem uma diferença muito grande em relação ao Windows, né? A Microsoft já tem sistemas operacionais também para os x86, né? Para os computadores PC. Né? A gente tem vários, né? Hoje, boa parte do mercado ainda são os computadores. Então, já existe aí a linha da Intel, né? Com também esses recursos, quebrando um pouco aquela arquitetura x86 antiga. Então, vocês já devem começar a experimentar a nova geração de notebooks, principalmente, né, que você realmente tem uma sensação, tem uma experiência muito parecida com a experiência do smartphone. Com tela grande, com todos os recursos, né, que um computador pessoal ou corporativo tem. Né? Ou seja, o microprocessador ele vai acabar ficando dedicado quase na sua integridade a servidores, né, a sistemas de altíssima performance, né, que tem função básica receber dados na internet e armazenar esses dados na internet. O resto, todo o nosso sistema, incluindo TV, todo o nosso sistema de computação pessoal, né, hoje o smartphone já faz muito esse trabalho, né, você tem os iPads também, né, e todos os similares ao iPad. O iPad, sim, né? Só que o iPad não é um computador pessoal, né? Ele é um celularzão, um celular com tela grande. A tendência é que os computadores pessoais, né, assumam essas características no smartphone e o iPad, por exemplo, perca a sua função. Ele vai deixar de existir o iPad, ele está sendo substituído. Assim como o smartphone está matando muito produto de tecnologia aí, né? A tendência grande que a gente vai ter no futuro é ter, né, computadores pessoais com a mesma experiência do celular, os próprios celulares, obviamente mais portáteis, e, claro, no sistema de entretenimento, na casa, né, todo o sistema de entretenimento da casa vai acabar ficando em torno da TV. Né? As TVs já têm muitos recursos também que se aproximam de conectividade, com certeza se aproximam, já são muito parecidos com o computador. Todas as TVs hoje já se conectam ao Wi-Fi da casa, tem interfaces USB, tem interfaces de rede, né? Tem telas touch, né? As TVs com mais recursos e mais caras, obviamente já tem a telona touch, que você pode interagir com a tela tocando na tela, como você tem a sensação hoje no smartphone, em alguns computadores pessoais, né? Não são todos os computadores pessoais que têm a tela sensível. A minoria, né? Eu tinha né, o meu modelo anterior aqui antes, ele tinha tela sensível, então eu conseguia navegar tudo, né, mexendo na tela dele, né? Eu acostumei, mas agora, né, fui comprar um modelo novo, esqueci desse detalhe e acabou vindo, né, sem essa interatividade com a tela que hoje para nós é tão natural em função do smartphone. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, vamos recordar só o x86, o PC.
né? Aqui você tem a história dos PCs, que a gente já falou bastante, né? TK-85, o Apple II, todos eles com microprocessadores, né? Eu destacaria aqui o 8085, porque o 8085 é um microprocessador da Intel, que originou o 8088, depois o 286, o 8088, que é o PCXT, 286, 386, 486, Pentium, e aí você tem a série de Pentiums até chegar aos Pentiums atuais. Se você colocar isso no eixo de tempo, você vai ver aí 50 anos de evolução de microprocessadores, desde o início da década de 70 até os microprocessadores atuais. 50 anos de lei de Moore, né, mostra a diferença que existe entre um 4004, eu acho que ela está aqui na próxima tela, deixa eu ver se ele está aqui, ó. 4004, que está aqui, 4004 que está aqui, ó, com um microprocessador de altíssima performance. Ou seja, cada 2 anos, cada 18 meses, dobrando a capacidade, você vai tendo, né, uma evolução, né, fazendo com que os microprocessadores sejam extremamente velozes, econômicos e com altíssima capacidade de processamento. Vários núcleos, para simular, inclusive, um processamento neural, né? Então, os computadores já têm essa capacidade de ter núcleos diferentes e cada núcleo cuidando de uma função que o sistema operacional pede para ele fazer. Parecido com o do cérebro, né? O cérebro, nós temos vários processadores atuando de forma paralela, de forma neural, né? Cuidando, né, de todo o processamento que o típico ser humano tem, né? Agora mesmo nós estamos aqui com várias habilidades. Vocês estão me escutando, né? Alguns de vocês talvez estejam conversando, né? Vocês estão assistindo a aula através da visão, né? Estão fazendo anotação, né? Então, o computador humano é um computador extremamente eficaz, né? E com certeza a máquina ainda vai demorar muito tempo para chegar perto da capacidade de processamento de um ser humano. Claro, quando você fala uma coisa específica, né, o computador é mais rápido. Então, se pedir um cálculo sofisticado, é claro que o computador vai fazer melhor que o ser humano. Se você pedir para ele jogar xadrez com você, ou qualquer jogo, né, e pegar uma versão mais evoluída, mais avançada, é claro que vai ser difícil você ganhar no xadrez, ou eu diria até quase impossível. As melhores versões, aí, quem gosta de xadrez sabe disso, né? Joga lá no chess.com, né? Você vai ver, se você colocar nos níveis mais avançados, né, você vai ver a extrema dificuldade que você tem de ganhar do computador, né, de ganhar do computador. Inclusive os profissionais, né? Os profissionais já têm essa dificuldade. Uma grande dificuldade que o pessoal tem em torneios, né, de jogos hoje, torneios de xadrez, né, online, né, é evitar que os competidores utilizem, né, computadores como ferramentas adicionais de análise. Isso não, tanto que os torneios de xadrez normalmente são presenciais em função disso, né, para ver um controle básico, um controle mínimo ali. Mas voltando ao que a gente está falando, né, esses cérebros eletrônicos, os CPUs, têm uma performance enorme, né, de trabalho, né? Só retornando aqui ao ponto que já estava e avançando rapidinho, tá? Nós temos aqui a arquitetura interna do 8085, que a gente estudou bem, comparamos, ó, compare essa arquitetura que vocês estão vendo aqui com a arquitetura que eu desenhei aqui, ó. Ela é muito parecida. E essa é uma arquitetura clássica, inclusive presente nas CPUs e nos microprocessadores atuais. Tá? Aí você tem lá a unidade central de processamento, né? O decodificador de instruções, a ULA, unidade de lógica aritmética, os registradores, vamos lembrar sempre do acumulador e do flag, vamos sempre lembrar do PC e do SP. Né? Ou seja, isso que eu coloco aqui de uma forma rascunhada é a essência que um sistema tem que ter. Qualquer microprocessador que se chame microprocessador, ele tem que ter esses elementos minimamente. Né? Seja de 4 bits, de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Qualquer um desses elementos que faltar, né, o sistema não vai conseguir fazer processamento da forma que nós conhecemos através de códigos de operação. Se faltou SP, stack pointer, ele não vai conseguir chamar subrotina. Se não chama subrotina, você não tem a programação dividida em blocos, né, que são os colchetes ali da linguagem C, da linguagem intermediária C. Então, você precisa de todos esses elementos aqui. Falamos também aqui da inicialização através do reset, falamos da temporização através do clock,
né? Falamos das interrupções, tudo isso, né, a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né? E que vai ser muito importante aí vocês fixarem isso, né? E poderem compreender, principalmente a arquitetura com microcontrolador, né? Nosso objetivo aqui é sempre, agora, daqui para frente, trabalhar com microcontrolador. Tá? Então, é arquitetura, né? Eu mostro a pinagem, mas não se atentem à pinagem. O mais importante é você entender aquela arquitetura básica, essencial, um sistema mínimo. Eu não vou pedir um sistema mínimo no processador, tá? Mas é importante vocês lembrarem que a gente tem memória de programa, memória de dados, tem decodificadores para acionar essa memória, como vocês viram lá em sistemas digitais, né? Tem um LET aqui que faz separação de dado e endereço. Também são detalhes que há 20 anos atrás a gente se esmiuçava, a gente ficava aulas e aulas trabalhando com isso, fazendo projetos com microprocessador, como esse projeto aqui, ó, tá? Um projeto com 27256, do 27256, 62256, RAM e ROM. A gente calculava, né, o barramento de dados, carregava as instruções. Então, esse projeto aqui, há 20 anos atrás, era objeto até de avaliação. Hoje não tem mais sentido, porque tudo isso aqui está integrado no chip. Para nós é muito mais importante aplicar isso no microcontrolador para a gente poder ter aplicações como a IoT, aplicações como a internet das coisas, com controle. Isso é mais importante para a geração de vocês. Pegar um chip que já está disponível, vocês entenderem esse chip, saberem programar esse chip, saberem fazer até um projeto de placa, apesar que a placa, normalmente, o hardware você vai comprar pronto, né? Não se adquire mais hoje. É difícil você ter um projeto customizado, um projeto dedicado. Lá fora ainda tem alguma coisa, mas aqui a gente vai usar placas prontas, principalmente placas Raspberry, né? Que no Brasil estão entrando de uma forma muito forte, tá? Ou placas similares à placa Raspberry, ou mesmo a placa Uno, né? Placa Uno, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Muita gente usa essa placa aqui em projeto, ela está pronta, né? Se você fizer um software legal para ela, né, colocar o hotdog nela, a gente viu a importância do hotdog quando eu estava trabalhando com reset, com inicialização, né? Essa placa vai ser uma placa boa, né? Se você comprar de um fabricante de boa qualidade, né? Você tem que tomar cuidado, né? Que todo mundo faz hoje essa placa, então aí você compra de alguém lá que não, né, não tem controle de processo, aí se estrambita, né? Então, comprando ela de boa qualidade é uma excelente alternativa hoje para o projeto. Ela está pronta. Você não precisa ficar gastando tempo fazendo PCI, placa de circuito impresso, né? E você vai pendurar coisas dentro dela. E tem versões, a gente vai ver no laboratório, versões de placa de Arduino, né, que são próprias para protótipos, são próprias para projetos embarcados, né? São próprias para você colocar dentro do seu projeto. Vocês da mecânica, por exemplo, alguns de vocês talvez participem do projeto do carro elétrico, né, um projeto do Baja, né, que é um modelo, um conceito de carro. Tudo isso precisa de controle. Usar uma placa disponível no Arduino, né, sempre observando ali, quando você tem vibração, de não usar conectores, né, usar toda uma disposição mecânica adequada, é perfeito, é ótimo, né? É muito boa aí para se trabalhar, né? Então, o foco de vocês daqui para frente não tem que ser tanto hardware. O hardware hoje a gente chama de commodity, né? Na empresa minha, por exemplo, eu não faço mais projeto de PCI. Claro que eu tenho outra solução, uma placa dedicada, que eu preciso de ter um leotista, que eu preciso mandar fazer uma placa de circuito impresso, mas as placas de controle hoje, ou elas são Arduino, ou elas são Raspberry, né? Uma outra placa dedicada a microchip, Texas, né? Mas são todas placas disponíveis, prontas, ninguém fica montando mais placa hoje em dia. Falando de uma maneira geral, principalmente a realidade brasileira. Lá fora ainda se tem muita solução customizada, né, solução dedicada, né? Mas aqui no Brasil, né, você tem que aproveitar, a gente não tem recurso aqui, né? A gente tem, o objetivo de vocês é entender essa tecnologia e aplicar a tecnologia. A gente não tem recurso tecnológico, a gente tem muito problema para resolver, né? E esses problemas significam oportunidades de solução. E oportunidade de solução significa vocês terem os seus negócios
né? Oferecendo soluções para o mercado, e assim que nasce uma startup. Como é que começa a inovação? Começa a partir de um problema. A gente tem problema para resolver? Tem milhões de problemas. Imagina, né, o Brasil é uma cidade como São Paulo, quantas possibilidades de soluções você tem usando tecnologia. E são daí que nascem as startups. Né? São daí que nascem as empresas. E vocês, principalmente entendendo bem a abordagem de internet das coisas, vão ter aí, serem visionários e enxergarem uma série de soluções que vão dar oportunidade para vocês terem os seus negócios. Né? Ter a oportunidade de vocês trabalharem em empresas que dão soluções adequadas para o mercado. Né? Então, por isso que o empreendedorismo é tão importante hoje em dia. Né? Não basta você ser um engenheiro competente. Né? Você precisa ser um engenheiro empreendedor. Entender o que significa o adjetivo empreendedor é fundamental para a formação de vocês. CDK 85, a gente falou um pouco na aula passada, aqui tem o esquema dele, a gente não precisa se preocupar tanto, ó, já dou todas as informações para vocês, como vocês viram. Aqui é importante, né? Importante vocês compararem o sistema antigo de 20, 30 anos atrás com os sistemas atuais. A arquitetura é a mesma. Você tem CPU, tem memória de programa, memória de dados, volátil, não volátil, periféricos. Como é que é a motherboard do seu laptop? Se vocês tiveram um laptop encostado, que deu problema, não consertou, não sei o quê, abram esse laptop. Vocês vão ver uma placa, uma motherboard não parecida com essa, que é essa motherboard que vocês estão vendo aí na foto nesse momento, tá? É uma motherboard de PC, né, de desktop, né? Mas no laptop também tem lá um microprocessador, né? Também tem muitas vezes o ventiladorzinho, né? O meu, por exemplo, aqui está ligado aqui, eu estou sentindo o arzinho dele saindo aqui do lado do meu, né, do computador, porque está com temperatura alta. Tem memória de programa, memória de dados, memória flash que está o firmware. Desculpa, memória flash que está a BIOS. Né? A BIOS fica guardada em memória flash aqui, ó. Essa memória flash aqui é a BIOS. Memória RAM, né? Então, vocês olharam o computador de vocês, isso é uma questão que eu vou pedir na semana que vem, né, no trabalho. Quero que vocês escrevam o computador de vocês sob essa ótica aqui. Sob essa ótica. Escrevam o celular de vocês sob essa ótica. CPU, memória, periféricos, etc. Então, entender as tecnologias sob essa visão, né, mais teórica é fundamental. Tá? Ou seja, qual a diferença que nós temos entre isso que vocês estão vendo aqui, ó, né, essa motherboard, que poderia ser a motherboard do laptop ou desktop de vocês, tá? Dessa daqui, ó. Desse SDK 85, tá? Que era um kit didático no início da década de 80, mais de 40 anos atrás, né? Falando em 40 anos, eu trabalhei com esse SDK 85, eu trabalhei na empresa que fabricava, né, esse SDK 85, né? Se você pensar conceitualmente, tá, isso que vocês estão vendo na tela é igual a isso daqui. Como se você pegar um carro de 100 anos atrás, né, vocês que são mecânicos, né? Pegue um carro de 100 anos atrás, pegue o Ford T, né? O Ford lá, as primeiras versões tinham até manivela, né? Para você dar motor de arranque, né? Os primeiros faróis eram a vela mesmo, né? Então, se vocês pegarem esse Ford T e compararem com o Edge, né, da Ford, né, só para ficar o Edge da Ford, né? Se pegarem um Edge, né, da Ford e compararem o Ford T com o Edge, conceitualmente, vocês vão ver que é o mesmo carro. Os dois têm motor a combustão, os dois têm 4 pneus, os dois precisam, infelizmente, do motorista, né? Os dois têm freio, né? Os dois têm amortecedor, tem banco para o motorista. É claro que você não pode comparar tecnologicamente o Ford Edge com o Ford T, né? Mas eu estou falando de conceito. Tá? Então, o conceito dos computadores ainda não mudou radicalmente. Agora, com grafeno, agora com outras tecnologias de produção de semicondutores, né? Agora com multiprocessamento, agora com microcontrolador embarcado, né? Bastante poderoso, a gente começa a ver algumas coisas diferentes.
mas acho que a geração de vocês não vai pegar uma grande revolução na área de sistema programável, né? Vocês quando se aposentarem se é que vão se aposentar um dia, né? Talvez a aposentadoria também não exista mais, né? Daqui a 40 anos, né? 45 anos, 50 anos, né? A geração de vocês vai ser uma geração centenária. Eu acho que vocês, né, precisam trabalhar pela metade da vida, né? Como eu trabalhei metade da vida, né? Eu trabalho, né? Trabalho mais da metade da vida, né? Mas vocês vão, né? Tem que trabalhar. Se você vai viver, tem expectativa de viver 100 anos, pelo menos 50 anos tem que se trabalhar, né? Minha geração, né, talvez, se a minha geração se cuidar bem, não tiver vícios, também a gente vai viver 100 anos, né? Viver bem, né? Viver com saúde, né? Viver capengando aí, dependente das pessoas e de dispositivos, é melhor não viver. Mas hoje é possível ter uma vida centenária. E nessa vida centenária, metade dessa vida tem que ser uma vida produtiva. Tem que ser uma vida produtiva. Então, vocês, durante essa vida produtiva de vocês, nos próximos meio século aí pela frente, 5 décadas, 4 décadas, vocês vão trabalhar ainda com essa tecnologia, vão trabalhar com IoT, vão trabalhar com inteligência artificial, vocês vão viver toda essa revolução, né, da mudança dos meios de transporte, né? Vão com certeza ter possibilidade de fazer viagens até talvez fora do planeta Terra, né? Pelo menos entrar em órbita, ir numa estação espacial. Vocês já estão vendo aí, né? A gente viu aí nas últimas semanas, né, o início do turismo espacial, né? 5 pessoas, né? Foram 5 pessoas, né, que ficaram 3 dias em órbita, sendo que nenhum deles era um astronauta. 4 pessoas, né? 4 pessoas. Nenhum deles era astronauta. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? E vocês, daqui a pouco, a gente vai estar vendo, né, o homem indo para Marte. Sei lá o que ele vai fazer em Marte, mas ele vai explorar novos, né? E aí a tecnologia vai evoluindo, né? E a gente vai aprendendo, e vocês ainda, né, o futuro sempre vai ser melhor que o passado, né? Eu gostaria muito né, de estar cuidando de vocês, ou estar nascendo hoje, porque o que a gente vai ver aí pela frente em termos de tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Ok? Bom, dando continuidade aqui, a linha da Intel, né? Eu falei com vocês desde o 4004 até chegar ao i7, né? Falando da linha da Intel, né? Não vou falar de novo toda ela aqui, né? De 4 bits até 64 bits, hoje com 8 núcleos, né? Acho que os melhores processadores top da Intel já tem 8 núcleos, né? Fica dobrando sempre, já perdi um pouco a conta. Eu sei que o meu aqui, por exemplo, o meu i5, que eu estou usando aqui para dar aula para vocês, tem 4 núcleos, né? Então, eles devem estar dobrando aí, mas não mudou essencialmente desde o primeiro até agora, e não vai mudar, né? Talvez com outros tipos de tecnologia a gente já tenha uma mudança um pouco da arquitetura, né? Mas a revolução que vocês vão ver não é uma revolução de sistema programado, é a revolução das aplicações dela, uma revolução de internet das coisas, uma revolução da inteligência artificial, né? Hoje, cada vez mais, os dispositivos vão ter inteligência artificial, já tem, né, softwares aí, né? Vocês já observam várias aplicações, né? Como sistemas, por exemplo, de compras, hoje aprendem rapidamente o nosso comportamento e ficam nos oferecendo coisas, né? A inteligência artificial está sendo muito usada para alavancar negócio, mas não vai ter aí para aumentar a segurança dos carros, a gente vai ter carros autônomos daqui a pouco, né? Etc, etc, etc. Aí o 4004, né? Que a gente já mostrou, né? E aí, de novo, a comparação, né? É importante, ó, isso que vocês estão vendo na tela, é importante que vocês consigam representar isso. Isso eu vou pedir na semana que vem. Vocês apresentaram o sistema programável básico. CPU, memória de programa, memória de dados, memória RAM, memória ROM, periférico de entrada, periférico de saída, os 3 barramentos, e a parte interna é essencial. Tá? Unidade central de processamento, composto de decodificador de instruções, composto de unidade de lógica aritmética, composto de registradores. Que registradores não podem faltar? Acumulador, que guarda o resultado das operações. Flag, que sinaliza. PC, né, que incrementa, indicando o endereço da próxima instrução. Stack pointer, né, que indica, né, uma área de salvamento de subrotinas, de endereço de retorno de subrotina. Isso é essencial. Agregando a esse sistema 3 sistemas auxiliares essenciais. Temporização,
clock. Né? Clock significa ciclo de instrução. Toda instrução, para ser executada, precisa de um número de clocks. Normalmente dividido em 2 ciclos de máquina, busca e execução. Ciclo M1, ciclo M2. Vocês fizeram isso na segunda lista de exercícios. De novo, na aula que vem, eu vou pedir para vocês, né, exercitarem isso novamente através de exercícios muito parecidos com o exercício que vocês já fizeram. Né? Então, colocando em prática isso. Outro sistema essencial é do inicialização, reset. Reset está ligado ao hot dog. Reset está ligado a Power on Reset e Burnout. Então, entender todos esses sistemas de inicialização que é necessária quando você liga o sistema para posicionar a primeira posição de memória. Quando dá pau, quando ele trava, você precisa inicializar para ele voltar para a primeira posição. O watchdog é um reset automático que dispensa, um watchdog bem feito dispensa ter um reset físico na máquina, apesar que o reset interno é sempre bem-vindo, né? Mas ter reset externo é uma coisa perigosa, porque é muito perigoso você deixar botões, né, para que o usuário tenha acesso, principalmente o usuário, que a grande maioria dos usuários são leigos. Você põe um botão lá e ele começa a apertar. Né? Então, ter um watchdog que inicializa quando trava é importante. Sistema de monitoramento de energia também é importante. Né? Um reset que aconteça se houver uma instabilidade na energia, seja na inicialização, porque a fonte demora para começar, é um sistema de power on reset, ou seja, no burnout, em regime, havendo alguma instabilidade, ele vai lá e, né, inicializa o sistema. Tá? Então, isso é o básico aqui. E para completar, tem aqui as interrupções, né? Interrupções que são sistemas que vêm de periférico, que param o programa e fazem ele saltar para um vetor de interrupção, uma posição do programa que vai fazer a seleção dele. Tá? Ok? Bom, na parte de periféricos, né? Gostaria de focar um pouquinho agora com vocês na parte de periférico para a gente já introduzir o microcontrolador. Então, eu já estou deixando do lado aqui de vocês, né? Vocês podem observar aí na tela de vocês, tá? Os principais periféricos internos de um sistema programável. E do lado direito, né, o Atmega 328, né, da placa usada no sistema Arduino, na placa Uno do Arduino. Ó. Esse chip que vocês estão vendo aqui, ó, esse chip que vocês estão vendo aqui, é um Atmega 328, que é exatamente essa arquitetura que vocês estão vendo aí. Ó. É um microcontrolador. Ou seja, ele tem CPU, uma CPU de 8 bits, ele tem memória de programa e memória de dados, memória volátil e não volátil, memória flash é a memória não volátil dele. Então, se você armazenar alguma coisa na memória flash, que normalmente é o que a gente chama de firmware, um programa residente, que vai fazer a função do sistema, tá? Se você embarcar um código dentro da memória flash, embarcar esse código, né, o sistema vai nascer, né, com esse firmware. E a parte de RAM, né, é a parte ali do programa, né, a parte de memória que você usa para variáveis. Se você desligar a energia, você vai perder os dados da RAM. Um microcontrolador, normalmente a RAM não é muito grande. Tanto que se você pegar o Atmega 328, são 32 kbytes, né, 32 mil posições de 8 bits, e na parte de RAM são apenas 2.000 posições. Então, você tem muito menos RAM do que RAM. É diferente do computador pessoal de vocês. O computador pessoal de vocês, tá, é o contrário. Tá? Ele não tem o conceito de firmware, ele tem o conceito de BIOS, que inicializa os periféricos. O sistema operacional está nos periféricos. Então, o Windows é carregado dentro do sistema. Claro que isso está evoluindo. Se você pegar o seu smartphone, que tem microcontrolador, né, o sistema operacional dele, que é o iOS ou Android, né, dependendo da plataforma de celular que você está usando, onde tem o Android e tem o iOS, Apple e Google, né, já existe no celular uma memória flash com altíssima capacidade. Né? O celular de vocês tem quanto de memória? 8 GB? Né? 4 GB? Depende da grana, né? Que você tenha condições de investir. Né? Ou seja, hoje quase todo o dado já é colocado em memória não volátil.
Mas isso não acontece com os desktops e nem com os servidores. Ali você tem muito mais memória RAM do que memória flash. Lembrando que a memória flash é um tipo de memória não volátil. Tá? Estão observando aqui, ó, flash e RAM, né? Vou aumentar um pouquinho esse zoom aqui, ó, só para vocês poderem visualizar melhor aqui. Organizado aqui. Opa. Fica um pouco mais, né, mais claro, ok? Bom, eu gostaria de detalhar com vocês agora alguns periféricos. Bom, vocês podem entender periférico de duas formas. O periférico que a gente conhece mais são os periféricos já desenvolvidos, né, com funções bem complexas. Por exemplo, vocês estão olhando agora para um computador, possivelmente, ou mesmo para um smartphone. Né? No computador que vocês estão olhando tem teclado, você tem LCD, você tem as portas USB, você tem a placa de rede, você tem a placa de Wi-Fi. Tudo isso são periféricos desenvolvidos. Por exemplo, mesmo um teclado, mesmo mouse, né? Mesmo o mouse de vocês aqui, ó, dentro desse mouse já tem um microcontrolador. Todas as funções desse periférico mouse, né, são feitas através do microcontrolador. Né? É parecido com coisas que vocês estão vendo na tela. É diferente, né, do conceito de periférico integrado, como é o caso do mouse. O mouse é um periférico. Ele entra dados no sistema. Né? Ele é um periférico de entrada do sistema. Tá? Posicionamento, cursor, vocês estão vendo o cursor agora balançando. Né? Botão direito, né? Aparece funções no sistema. Botão direito, esquerdo, ele executa. O que a gente vai estudar daqui para frente são esses periféricos mais raiz. Eu não vou estudar o periférico complexo, esse periférico que, na verdade, é um sistema programado. Quais são os periféricos raízes que dão origem aos periféricos maiores? Quando você fala de microcontrolador, é principalmente os ports. Esses ports aqui, ó, que são pinos de entrada e saída, normalmente digitais. Porte, você entra e sai informações digitais. Quer ligar um LED, informação de saída, você usa um porte. Quer ler uma chave, informação de entrada, você lê um porte, usa um porte. Quer acender uma lâmpada, quer ligar um relé, quer ligar um motor, você usa um porte de saída. Quer ler um sensor de presença, né, indicando, por exemplo, que tem alguém na sala e que você vai acender a lâmpada, né, um porte de entrada. Então, os ports são a essência, né, o principal periférico do microcontrolador. Tanto que os microcontroladores eles são normalmente caracterizados pela CPU, né, que faz parte da família, que vocês estão vendo aqui, que é basicamente um AVR, né? Observe aqui a CPU AVR. Tá? E você tem a caracterização pelos ports. Ó. O Atmega 328, né, esse chip que está aqui, ó, né, se vocês contarem o número de pinos dele, tem 28 pinos. 5 são pinos de alimentação. 23 pinos são ports. Então, se você tirar a alimentação de um microcontrolador, o resto é porte. Claro que alguns desses ports podem assumir funções digitais, analógicas, como é principalmente o conversor analógico digital e o PWM. Bom, o nosso microcontrolador tem 3 ports. Porte B, de 8 bits. Porte D de 8 bits, porte C de 7 bits. Você tem 23 portes, como eu acabei de falar. 5 pinos de alimentação, ó, os 5 pinos aqui, ó, você tem alimentação digital, VCC-GND, uma alimentação que vai de 1.8 até 5,5 volts, e tem a alimentação analógica, né, que alimenta o conversor analógico. São separadas. Pode vir até mesmo de uma fonte única, mas a alimentação analógica ela precisa ser mais purificada. Ela precisa ser mais filtrada. Ela passa por indutores, passa por capacitores, né, capacitores de tântalo, capacitores cerâmicos, né, que possibilitam, né, você fazer uma filtragem adequada ao seu sistema. Tá? Então, você tem todo esse potencial e essa possibilidade. Bom, aí você então tem os 5 pinos de alimentação. Tá? E como você tem 28 pinos, 28 menos 5, 23 ports que você tem aqui.
Então, port para nós são informações de entrada e saída booleanas. Tá? Como é que você implementa um port? Através de let, através de flip-flop tipo D, né? Que pode ser entrada ou pode ser saída. Outro port importante são os timers, temporizadores. Se vocês observarem aqui no Atmega, nós temos 3 temporizadores. Ó. O temporizador 0, o temporizador 1 e o temporizador 2. O que é um temporizador? Ele é um contador de eventos. Ele vai contar normalmente o pulse de clock, tá? E vai gerar temporizações com isso. Por exemplo, se ele contar lá um pulse de clock de 1 microsegundo e ele contar, quando chegar a 1 milhão, ele indica um pino de saída, você vai ter um timer de 1 segundo. Né? Um clock de 1 MHz, clock de 1 microsegundo. Depois de 1 milhão de clocks, você tem 1 segundo. Então, o timer tem essa função. Ele pode ser contador ou pode ser temporizador. Então, isso é muito importante. Os timers são tão importantes no sistema que observa que tem vários timers. Né? Só o nosso Atmega, que é um chip simples, né? Só esse Atmega aqui, ó, tá? Tem 3 ports. Se vocês pegarem os microcontroladores mais simples, vocês vão encontrar um port só. Vocês vão encontrar só um timer. Mas o timer, né? Vou de timer, né? 3 timers que tem o nosso microcontrolador e 3 ports. Aí você pode ter microcontroladores com 5 ports, 6 ports, 4 ports. Né? Tem microcontroladores de 6 pinos, tem microcontroladores de 8 pinos. Mas todos eles têm pelo menos um timer. Tá? Porque é muito importante você temporizar o sistema. O nosso microcontrolador tem 3 timers. Eu vou daqui a pouco entrar em cada um deles aqui no slide, tá? Só para a gente poder esmiuçar e poder principalmente partir para a gente começar a fazer um projeto. Né? Gostaria de fazer de 1 a 2 projetos aqui com vocês na aula de hoje. Tá? O ART. O ART é a interface de comunicação serial. Observe que nós temos o ART aqui, ó, que ela recebe um S também de USART, porque ela é síncrona, que é responsável por controlar os pinos chamados TX e RX. TX de transmissão, RX de recepção, seriais. A gente já viu isso lá no início, quando estava falando de barramento paralelo. Nós temos também barramentos seriais. E o principal barramento serial é o barramento TX-RX, né? Que uma vez colocado através de um line driver, você tem as interfaces de comunicação típicas seriais, aí, como RS-232, RS-485. Algumas dessas interfaces vocês devem conhecer. Quantas USARTs tem o nosso microcontrolador? Uma. Tem o pino TX e o pino RX. Tá? Então, ligados ao porte PD, ó, PD0 e PD1, é TX e RX do nosso microcontrolador. O que eu ligo nisso? Outro, né? O TX e RX é para você fazer conexão, o que chama de P2P, né? Point to point, é ponto a ponto. A e B se conectando. O TX de A liga no RX de B. O RX de B, o RX de A liga no transmissor de B. Então, fazendo essa conexão cruzada, você tem a conectividade ponto a ponto, que é a mais típica, né? Quando você tem conectividades que não são ponto a ponto, com a RS485 você tem endereçamentos, o USB que você tem endereçamentos, na verdade você cria um protocolo, né, que manda uma informação inicial para todo mundo e apenas quem está com o endereço é que se conecta formando, né, de novo a conexão ponto a ponto. É dessa forma que normalmente funciona, né, a USART. Muito importante. Nosso microcontrolador tem um USART, mas se você pegar a placa Mega, por exemplo, a placa Mega do Arduino, ela tem 4 USARTs. Então, você tem possibilidade de fazer 4 sistemas de comunicação, que é muito importante. Né? Na verdade, todo o sistema externo de comunicação no microcontrolador, no microprocessador, ele é implementado através de um USART. Bom, a gente vai ver com mais detalhes aqui na frente. PWM, vocês conhecem, acho que esse sinal PWM, deve ter estudado lá em sistemas digitais. O PWM é um sistema digital. Só que ele introduz um elemento, né, chamado ciclo de trabalho, que é a relação que tem entre o nível alto e o nível baixo. Estabelece uma frequência fixa e, variando o duty cycle, o ciclo de trabalho, tá, você fornece informações muito importantes para controle. Por exemplo, pode variar a velocidade de um motor. Você pode
mudar a intensidade luminosa de um LED ou de uma lâmpada. Né? Tudo isso é implementado através de PWM. Servomecanismo, o ângulo do servomecanismo, né? Ele é determinado pelo ciclo de trabalho do sistema. Já vamos ver. O USB todos vocês conhecem. Lembrando que o USB você pode ter até 128 dispositivos endereçados. Internet que tem o IP. Se você tem IP, você se conecta na internet. Se você se conecta na internet, você tem um sistema de IoT. Internet das coisas. É fundamental também. Os barramentos seriais de 2C SPI que nós já vimos. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses periféricos. Tá? Que são todos aqui, ó. Pode ver aqui na parte de baixo, todos eles, né, eles têm, né, se manifestam. Vou estudar rapidinho cada um deles, tá? Não mais do que 15, 20 minutos, tá? E depois vamos fazer alguns projetos, tá? Vamos fazer pelo menos 2 projetos aqui para a gente poder evoluir e fechar, né, dentro do nosso cronograma, até talvez avançando um pouquinho o cronograma, já que a gente vai ter bastante dificuldade no segundo bimestre com as aulas, em função dos feriados. Ok, vamos lá então. Bom, primeiro conceito aqui, conceito de porte. O porte, ele vem, como eu comentei, o conceito do LET. LET é um flip-flop tipo D, ó, como 74245. Né? Aqui estão os portes. Pode ser porte de entrada, porte de saída. Esse porte especificamente é bidirecional. Tá? Então, observe aqui que você tem de A1 a 8, de B1 a B8, né? Para fazer aí o controle do sistema. O porte é sempre digital, então ele está sempre em 0 ou em 1. Lembrando que 0 é o GND e 1 é o VCC. Tá? Então, a tensão VCC pode variar. Ela pode variar de 1,8 a 5,5 volts. Normalmente, ela vai de 3 a 5 volts. Tá? O que você vai fazer com isso? Você vai controlar informações digitais. Né? 2 delas eu estou colocando aí no quadro para vocês. A primeira, estou controlando um relé. Observe aqui o relé. Ó. Se você colocar nível alto nesse porte aqui, ó, esse controle, esse transistor BC546 vai conduzir, ele é um NPN. Quando ele conduzir, ele vai colocar terra nesse potencial aqui do relé. Ó. Como o outro potencial já está para VCC, para 5 volts, ele vai ligar o relé. Ele vai atracar esse contato do relé, indo do normalmente aberto para o normalmente fechado. Tá? Então, ele vai mudar, né, esse chaveamento, ligando ou desligando coisas. Tá? Da mesma forma que eu tenho um transistor para acionar um relé, por causa da corrente do relé, a bobina de um relé, no mínimo, é 50 mA, 100 mA. Eu não posso ligar isso diretamente num porte, porque o porte tem capacidade máxima de 20 mA no Atmega 328. Tá? Um LED dá para ligar aqui? Dá. Um LED dá para ligar, porque o LED, a corrente máxima dele é 20 mA. Que é o exemplo que eu estou dando aqui embaixo. Ó. Observe aqui, eu liguei 4 LEDs. Os portes aqui P2A, P2B, P2C, ele vai variar de acordo com, né, com a notação. Né? Se eu quiser ligar o LED, como o LED está com catodo para a terra e o anodo para o porte, se eu colocar nível alto no porte, ele vai ligar o LED. Né? Por exemplo, estou ligando o LED D2 aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque eu coloquei nível alto no porte dele. No sistema Arduino, você coloca nível alto usando uma string chamada digital write. Você colocar lá digital write high significa VCC, significa nível alto, você vai ligar o LED que estiver conectado. E aí, além do high, você vai colocar um endereço. Por exemplo, PB0, PB1, PC2. Tá? Então, você tem o endereço do porte. Tá? Se você colocar high no porte, ele liga alguma coisa nessa configuração que vocês estão vendo aí no quadro. Se você colocar 0, né, digital write low, né, então você usa high e low, vocês viram lá no sistema Arduino, no laboratório a gente vai ver isso aí depois da aula da semana que vem, né? Já começamos no sistema Arduino, a gente vai estudar tudo isso. Você vai conseguir ligar e desligar coisas, sempre de forma digital. Qual a diferença de ligar um relé ou ligar um LED?
apenas a intensidade de corrente. O relé, você vai precisar de um transistor, que é um que a gente chama de buffer, né? Um driver de corrente. E o LED você não vai precisar, você pode ligar ele diretamente num porte. Bom, esse mesmo porte pode ser entrada. Ele tem que ser configurado, entrada ou saída. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas lá na inicialização do programa, você vai dizer quem é entrada e quem é saída. Tem lá um comando do ambiente Arduino que diz, né, se um porte é entrada ou um porte é saída. Você já faz a configuração do porte. Se o porte for entrada, então você vai ligar uma chave nele aqui, como essa que vocês estão vendo aqui. Ó. Se essa chave está aberta, como é a representação do desenho, ele não coloca VCC no porte, então ele não vai colocar 0. Se eu apertar a chave, se eu ligar a chave, aí ele vai colocar 0 no porte. Observe que 0 não significa que está ligado. 0 significa que é uma condição que aqui a gente está dizendo que ele está ligado. Porque a chave está ligada para a Terra. Então, quando eu ligar a chave, ela vai colocar Terra, vai colocar 0, vai colocar potencial de referência no sistema. Se eu tirar o dedo da chave, né, aí o resistor de POAP vai colocar a tensão VCC, 5 volts, 3 volts, tá, no porte do sistema. Dessa forma que você tem a configuração. E o 23 portos do sistema. No Atmega 328, esses portos podem ser configurados como entrada ou saída. No sistema Arduino, ele configura apenas o porte PB e apenas o porte PD como digitais. Sendo que não são todos os portes. Ele vai configurar 6 portes do porte PB e 6 portes do porte PD. Ou seja, um total de 12 portes digitais no sistema Arduino. Claro que nada impede você pegar aqui o nosso Atmega 328 e configurar de forma diferente. Mas aí você tem que sair, né, do sistema operacional Arduino. Então, você vai ligar aí, eu vou daqui a pouco fazer o esqueminha aqui, né, com LED, com relé, com chave, etc. Né, alarme. Então, é muito simples, é só ligar o porte. A única coisa que você tem que prestar atenção no porte de saída é você precisar de corrente. Se precisar de corrente, você coloca um transistor. Ou um buffer, né? Existem circuitos integrados que são buffers, como o 40-106, por exemplo. 74, 04, também é um buffer. Né? Então, você pode aí utilizar sistemas que amplificam corrente. Observe aí, ó, 4 chaves ligadas aqui aos ports. Ó, P30, P31, P32. Esse daqui é um Atmega 8051. Tá? Por exemplo, que a gente pegou aqui, só para ficar mais próximo, mas eu poderia pegar perfeitamente um IAR. Tá? Um outro esquema, com 3 chaves. Aqui já é um esquema ligado no Atmega 328 do Arduino. Então, esse esquema que vocês estão vendo aí poderia perfeitamente estar aqui. Tá? 4 LEDs ligados em PD0 até PD3. Lembrando aqui que o senhor tem acesso aos ports através desses conectores. Tá? Tem uma chave ligada em PD4. Tá? Então, 4 LEDs ligados nos ports e uma chave ligada também no porte. E mais 3 chavinhas de configuração ligadas no porte PD, ó, PD5, PD6 e PD7. Então, isso na próxima aula a gente vai, né, se aprofundar um pouquinho nisso. Né? Por exemplo, do porte PB, o porte PB6 e PB7, PB6 e PB7, tá, são ligados a TX e RX do sistema. Né? Então, não posso utilizá-lo. Né? Desculpa, PD1, PD2 e TX e RX. Tá? Os portes PD0 e PD1 são TX e RX. Ó, PD0, PD1, TX e RX de comunicação. Né? Aqui no porte PB, porte PB, tá? PB6 e PB7 são ligados no cristal, tá? No cristal do sistema. E o PC0 é ligado no reset. Né? Deixa eu ver se eu mostro com o PC0 aqui. Ó. Não. Desculpa, PC6, não PC0. PC6 é ligado ao reset aqui. Ó. Tá? Que é o sistema de inicialização. O reset do nosso Arduino está aqui, né? Ó. Tá? Essa chavinha que vocês encontram aqui do lado do conector de Ethernet. Aqui, ó.
né? Aí você tem uma chavinha que é o reset, ó. Só aperta aqui, né? Ele reseta o sistema, a gente vai ver isso na elaboração. Então, observa como é fácil de fazer esquema, né? Bom, isso são portes. Eu já vou fazer esse exercício aqui para vocês na sequência, aqui, tá? Só vou concluir aqui os periféricos e a gente já faz. Isso que valeria a pena de fazer, né? Só para a gente dar uma descansada. Eu fico falando muito aqui, aí vocês ficam cansados aí, como eu também. Vou fazer esse exercício que está aqui no slide 65. Eu vou tirar a minha imagem, tá? Estão cansados de me ver? E vou colocar a minha segunda câmera aqui. Ó. Vamos lá. Exercício. A apostila, eu não sei a página que tem esse exercício. Vou colocar o slide que a gente está usando. Tá? Ó. Slide 67. Professor, Oi. desculpa, eu me distraí um pouco. É para a gente acompanhar fazendo alguma coisa ou só acompanhar o que o senhor vai fazer? Você que sabe, Thiago, você que sabe. Eu vou daqui a pouco, eu vou anotar aqui o exercício, vou tirar o slide, aí você vai ter a tela cheia. Tá? Aí, se quiser fazer junto comigo, por exemplo, aqueles que numa aula presencial gostam de ficar anotando as coisas no caderno, copiando do quadro, é o momento de você fazer isso. Né? Agora, tem uns que preferem prestar atenção e depois tirar uma foto. Não precisa nem tirar foto, porque eu vou mandar isso para vocês. Tá? Você vai ficar tirando foto da tela, né? Tá? Eu vou mandar para vocês. Mas fica à vontade, se quiser tirar foto também da tela. Né? Aí, tente ter um comportamento, Thiago, aproveitando a sua pergunta aí para falar com todo mundo. Né? Deixa eu ver quantos a gente tem presente, que a gente está com 7 presentes. Né? Com 7 presentes. Alguns acabaram saindo aí. Né? Espero que assistam a aula gravada depois. Tá? Procura ter o mesmo comportamento que você teria em sala de aula. Né? Então, você está acostumado ali a anotar no seu caderno, pega o seu caderno nesse momento e vamos fazer junto comigo o exercício. Tá? Vai copiando. Eu, particularmente, eu aprendo dessa forma. Agora, vocês são uma geração diferente, né? Vocês são uma geração que prefere trabalhar com a imagem, bate uma foto ali, está tudo certo, né? Então, não tem problema. Não precisa tirar foto, não, que eu vou mandar escaneado para vocês. Bom, eu vou anotar o exercício aqui, tá? Eu vou usar um Atmega 328. Um Atmega 328. Vou ligar 3 LEDs nele. Você como estou dizendo quais são os ports. Tá? 3 chaves, um relé e um buzzer. Não sei se você sabe o que é buzzer. Buzzer é um bip, é um sonorizador. Tá? É um sonorizador. Tá? Então, vou pegar... Eu poderia perfeitamente usar a plaquinha, né? Essa plaquinha do Arduino aqui. Ó, né? Eu estou perfeitamente fazendo um projeto aqui, ó. Tá? Porque eu vou usar o mesmo processador dessa placa. Bom, já anotei aqui, ó, né, o escopo do nosso exercício. Agora eu vou tirar, tá? Tirar a tela, né, do compartilhar, deixar de compartilhar a tela para vocês ficarem só com a minha imagem, tá? Vamos lá, stop share. Agora vocês estão vendo aí apenas, né, a minha tela. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, né, vou puxar um pouquinho para cá, ó. O que eu quero fazer está aqui, ó. Tá? Vou puxar um pouquinho aqui para a gente ficar mais centralizado aqui, né, na minha câmera. Vamos lá, colocar o Atmega 328. Inclusive, isso daqui é uma coisa que a gente vai fazer daqui até o mês de novembro. As nossas próximas aulas eu vou fazer isso. Tanto que eu brinco, né, com o pessoal, se vocês tiverem um carimbo, né, do Atmega 328, manda eu fazer um carimbo dele, né, e nesse momento você pode bater um carimbo aí com todo o processo. Né? Como eu não tenho carimbo, né, eu vou colocar aqui todos os componentes dele. Tá? O que eu tenho no Atmega 328? Que é um microcontrolador da Atmel, né? Que hoje é microchip, tá? A Atmel foi comprada pela microchip. Vamos lá, alimentação, mais 5 volts, GND. Vou só usar a alimentação analógica dele, tá? Digital. Eu tenho mais 3 pinos de alimentação aqui, ó, que eu não vou usar nesse exercício, que são o AVCC,
o AGND e o A, tensão de referência, que são a minha alimentação analógica, são 3 pinos. Tá? Só vou usar, nesse caso, o pino digital aqui, ó, só alimentação digital. Sempre se lembre de colocar um capacitor de desacoplamento na alimentação para filtrar. CNF é um bom valor. Vou colocar aqui o cristal em X1, X2. Tá? Nosso X1, X2 aqui, como a gente viu, tá? Ele é o PB6, PB7. Tá? PB6, PB7. Vocês podem olhar no esquema do Atmega 328. Tá? O reset está em PC6. Reset, um capacitor, um resistor para VCC. O nosso reset aqui ativa em nível alto, desculpa, nível baixo. Tá? Reset, nível baixo. E o meu botão de reset, ó, ele joga potencial baixo no pote. Quando ele fizer isso, ele inicializa o sistema. E tem o TX-RX, que é a minha comunicação serial, ligadas em PD0 e PD1. Observem que a alimentação, cristal, reset, eu tenho que colocar. Faz parte do meu sistema mínimo. Fique ciente que eu posso ter esse reset interno usando o recurso de hot dog. Posso ter um RC, não um cristal interno, tá? Dispensando o cristal externo. Esse cristal aqui no Atmega, ele costuma ser de 16 MHz. Tá? 16 MHz. Vou chamar de XC, né? Normalmente a notação de cristal. Então, observem, ó. Alimentação, 2 pinos de reset, 2 pinos de clock, 1 pino de reset e 2 pinos de transmissão. Ou seja, eu tenho aqui 5 pinos, ó. Por isso que eu tenho sobrando no sistema 23 ports. Divididos em PB, PC e PD. E o 6 no porte PB, 5 no porte PC e 6 no porte PD. Por que não 8 aqui? Porque o PB0, o PB6, tá aqui, ó, PB6 e PB7 foram ligados no cristal. Por que não 6 aqui no porte PC? Porque o reset, né, que é o PC6, está ligado ao reset. E TX-RX está ligado PD0 e PD1. Então, sobram 6 ports aqui. Então, eu tenho um total de 6 com 6. São 6 aqui, né? Porque são 6, porque o PC ao todo tem 7, né? 6, 6, 6, 18 portes úteis. Normalmente o porte PC é ligado ao porte analógico. E os outros 2 são portes digitais. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Bom, vou ligar os 3 LEDs, as 3 chaves, o relé e o buzzer. Aonde? Nos meus portes. Tem o 6 aqui no porte PB e tem o 6 no porte PC. Tem o 6 também no porte PD. O porte PC eu não vou usar, porque eu vou usar o porte PC para 6 canais sinais analógicos. Temperatura, pressão, etc. Não vou usar isso daqui. Vocês, por exemplo, lá no projeto de laboratório, vocês especificaram, né, alguns sistemas analógicos. Sensor de temperatura, sensor de umidade. Né? Você tem aqui. Bom, 3 LEDs e 3 chaves, um relé e um buzzer. Vou colocar 3 LEDs aqui no porte PB. Não posso ligar em PB6 e PB7. Então, vou começar aqui, ó, no porte PB0. Eu vou ligar o primeiro LED. Vou ligar o LED ativo em nível alto. LED 1. Esse resistor limita a corrente. Normalmente é um resistor de 330 R, alguma coisa assim. Vou deixar o LED aceso aqui com uma corrente de 5 mA.
Bom, o PB2, eu não vou repetir todo o esquema de novo, PB1, desculpa, PB1, está ligado ao LED 2. E o PB2 está ligado ao LED 3. O LED 1, LED 2, LED 3. Poderia ligar mais LEDs? Poderia, né? Mas aqui eu estou ligando chave também, ó. Chave, né? Ó. Chave também. Bom, eu tenho mais dois periféricos que são de saída, relé e buzzer. Então, eu vou continuar aqui, ó. Vou ligar no porte PB apenas as saídas. Não é obrigatório, você poderia misturar, tá? Vou ligar o PB3, tá? E o relé. O relé. Bobina do relé. Vou ligar o relé também em 5 volts, só para manter a mesma tensão de alimentação. Você tem que ver qual é a tensão da bobina do relé, né? O transistor aqui pode ser um BC548, um BC337, 546. Tem que ser um relé, tem que ser um transistor NPN para manter a lógica que a gente está trabalhando aqui. Na base, o resistor de 10K é suficiente. Vamos lembrar que em paralelo com a bobina do relé, é bom colocar um diodo. Um diodo, um N4001, por exemplo. E aqui você tem os 3 contatos, né, do relé. Normalmente fechado, normalmente aberto e comum. Que eu acabei... Comum tá aqui. Tá? Comum, normalmente aberto, normalmente fechado. Não sei se vocês estão vendo aqui. Tá, né? Ok? E o buzzer? O buzzer, ele normalmente liga direto num porte. Então, vou ligar aqui o próximo porte, o PB4. Uma sequência, né, de PB0 a PB4, são 5. Vou ligar o buzzer. O buzzer é uma buzina, normalmente, que eu posso ligar ela direto, porque a corrente dela é muito pequena. Vou ativar ele em nível alto também, ó. Colocando 0, 5 volts, 0 volts, desligo o buzzer, o bip, né? Colocando 1, nível alto, ligo o buzzer. O buzzer, normalmente, a corrente dele é bem baixinha, por isso que você não precisa de transistor para fazer o controle do buzzer. Observe, ó. 3 LEDs, um relé e um buzzer. Poderia ter mais 2 relés? Poderia, está sobrando o porte. Tá? Bom, são todos portes de saída. Saída. Tá? O que eu vou colocar com a entrada? 3 chaves. Vou ligar o porte PD como entrada. Não posso usar o PD0 e o PD1, que já está aqui. Então, a partir do PD2, eu vou ligar a primeira chave. Ligar em VCC, tá? Mais 5 volts. Tá? Então, eu vou colocar um resistor para a terra. Resistor de 1K. Tá? Ou seja, on e off. Chave ligada, 1. Chave desligada, resistor de pull down. Tá? Então, o off para mim vai ser 0. O off para mim vai ser 0. E o on para mim vai ser 1. Ligando, coloco o VCC, coloco os 5 volts no porte. Desligando o resistor, tá? Coloco o PD2, tá? Em nível baixo. Então, o PD2 já está aí. Vou colocar o PD3 aqui. Eu vou fazer a chave do PD3, que ficou meio confuso aqui. Mais 5 volts. Então, aqui você tem a chave 1. Chave 1. Tem a chave 2. E no PD4 ali você tem mais uma chave, que é a terceira chave. É a chave. Tá? Bom, observe que a gente usou ao todo aqui, ó. Então, são as 3 chaves aqui, né? Chave 3. Usamos ao todo, ó. Usamos ao todo
um LED, 3 LEDs, 3 chaves, um relé e um buzzer. Ou seja, 5 portes de entrada. Desculpa. Chave entrada é chave. Três entradas e 2, 7. 7. Não, saída não é 7, desculpa. 3 LEDs, um relé e um buzzer. 5 saídas. 5 saídas. Então, 5 saídas, né? LED, relé e buzzer, e 3 entradas, as 3 chaves. Todos os nossos projetos vão ser mais ou menos assim. Tá? Todos os nossos projetos. Você deve estar vendo com a tela completa aí, né? Vou pegar o meu celular aqui só para, enquanto quem estiver Professor, copiando, para concluir. Oi, Thiago, pode falar. uma coisa só de novo. O que que tem em cima do buzzer e embaixo do LED 3? Em cima do buzzer, aqui tem o relé. Ah, o relé. Beleza. Não, tranquilo, professor. Ó, o relé que está aqui, o transistor. Tá? Aqui tem o relé. Tá? Observe que em paralelo com o relé você tem uma chave. Tá? E aqui você tem o contato normalmente fechado, normalmente aberto. É um diodo em paralelo, né, professor? É um diodo. Eu coloquei um diodo, um N4001 em paralelo. Por que esse diodo? Porque quando eu abro o relé, a bobina ela joga uma energia em cima do coletor do transistor. Então, para descarregar essa energia, normalmente se coloca um diodo em cima de todo o dispositivo indutivo. Pode ser uma bobina, pode ser um relé. Né? Quando tiver uma bobina, você precisa colocar um diodo invertido, né? Para evitar que a força contra a eletromotriz destrua o transistor. Tá? Destrua o transistor. Você tem aí, né, todo esse sistema. Vou pegar o meu celular aqui para ver se a imagem está boa, enquanto vocês copiam aqui, tá? Só 10 segundos aqui, só pegar o celular que eu acabei na correria esquecendo de trazer aqui para a sala. Professor, ele saiu?
Bom, vamos dar continuidade então aqui. Vocês estão vendo aí, então, né? Agora eu consigo ver o que vocês estão Professor, vendo eu aí. acho que o Thiago tinha uma dúvida aí. Oi, Thiago, pode falar. Obrigado, Benito. A gente está pegando o que já tem dentro do Arduino, né? Eu vi que tava meio confuso porque que você colocou o clock, o reset, tudo, mas é porque isso você está exemplificando o microcontrolador do Atmega, não está... Se você pegar o microcontrolador puro, né? Esse Isso, microcontrolador isso, aqui, né? isso. Ele não tem cristal, ele não tem reset, tá? Ele internamente, você pode até ativar um RC que simula um cristal e pode usar um reset pelo botdog, tá? Agora, eu estou procurando colocar um esquema, esse que vocês estão vendo aí, que é mais parecido com a placa Uno. A placa Uno você tem o cristal, ó, esse cristal que vocês estão vendo aqui, ó, é esse cristal de 16 mega aqui, ó. Tá? Lá no laboratório a gente vai ver o esquema direitinho. Vou compartilhar o esquema com vocês. É só vocês entrarem lá no arduino.cc, né? E o reset, ó, o reset está aqui, ó. Tá? Por isso que eu vou sempre colocar cristal, tá? E reset. Eu sempre vou colocar os dois. Ou seja, o nosso projeto mesmo é sempre, tá, o que eu vou fazer com os potes. Que nesse caso eu coloquei 3 LEDs, um relé, né? Um buzzer, né? E 3 chaves. Eu vou fazer um outro projeto daqui a pouco, né? Um alarme, por exemplo, parecido com isso. Né? Então, nosso projeto é sempre muito parecido. É esse sistema mínimo aqui, ó. Esse sistema mínimo, se eu tirar os potes, eu pegar só esse lado aqui, ó. Só pegar esse lado, é o sistema mínimo que está aqui. Ó. Esse sistema mínimo você pode colocar num carimbo, que eu vou sempre repetir esse sistema mínimo. Né? Vou sempre repetir o sistema mínimo. Agora, você precisa montar isso daqui? Não. Tá? Você vai pegar uma placa do Arduino Uno, que já está tudo pronto, ela já está toda preparada. Você vai colocar os LEDs, relés e chaves aqui, ó. Tá? Esses ports, que é o que a gente vai fazer no laboratório. Né? Eu vou usar um simulador também, o Tinkercad, que eu vou fazer essas ligações, que fica mais fácil da gente ver. Né? Mas é muito importante que para depois da semana que vem, né, vai ter o feriado no dia 12, no dia 19, quando a gente volta, de outubro, que vocês tenham uma plaquinha dessa daqui, né, para a gente poder, ou vão até o laboratório. Né? O pessoal que mora aí perto do Mackenzie, o laboratório está aberto. Né? Vocês podem assistir a aula do laboratório. Né? Mas vocês são mecatrônicos, né? Acho que é importante vocês terem um sistema mínimo aí. Né? Ok? Bom, vamos dar uma evoluída aqui, que eu gostaria de fazer mais um exercício com vocês aqui. Tá? Eu vou voltar a compartilhar o slide com vocês aqui. Ó. Estão vendo aí o slide de novo? Ó. Esse esquema que vocês estão vendo aqui no lado, ó, esse esquema que vocês estão vendo aqui, ó, é muito parecido com esse que a gente fez, ó, a Atmega 328. Esse esquema só está sem o cristal e o reset. Ele não colocou o cristal e o reset nesse esquema. E para ele, ele considerou isso como um sistema mínimo. Né, ó. Pode ver, ó, que ele não colocou cristal aqui, ó, no PB6 e PB7. Ó. Ele não colocou no PC6, cadê o PC6 dele aqui? PC6 aqui, ó. Ele não colocou o reset. Está vazio aqui. Mas aqui não representou. Ele preferiu apenas colocar os LEDs, observe aqui os 4 LEDs, ó, ligados em PD0 até PD3. Né? Ou seja, ele usou PD0 para usar LED. Isso não acho muito legal, porque você perde o pino de recepção. Ó. E aí você não consegue ter TX-RX, por exemplo, na gravação. Tá? Mas é porte, né? E aqui você tem as chaves. Ó. Nessa chave ele não colocou o resistor de pull-down também. Ó. Esse resistor de pull-down. Porque realmente dentro do Atmega você pode ativar esses resistores. Tá? Então você tem esse esquema aí que é muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Tá? Aqui, ó. Eu acabei não avançando para esse slide porque ele já estava pronto. Aqui, ó, um outro esquema. Tá? Ó. Igualzinho ao que eu acabei de fazer. Ó. Ó, igualzinho ao que eu acabei de fazer. Tá? Mas ligando em outros portes. Ó. Aqui, ó. Reset. Cristal, a alimentação, o porte PC, o porte analógico eu deixei vazio,
E aí eu fui ligando, ó, 3 LEDs. Aqui eu liguei em PB0, PB1 e PB2. Igual aqui, né? PB0, PB1 e PB2. As 3 chaves, ó, PB3, PB4 e PB5. No caso aqui das chaves eu coloquei no pote PD, ó. PD2, PD2, PD3, PD4. Claro que muda a configuração lá no software, né? Só isso. Tá? Na hora de você chamar buzzer, eu coloquei em PD6 e o relé eu coloquei em PD7. Aqui no relé, aqui, eu acabei esquecendo de colocar o diodo nessa figura aqui. Ó. Seria importante colocar o diodo, né, nisso que vocês estão vendo aqui. E usei um BC337 e não um BC. O BC que eu usei aqui é o 548. São 2 transistores NPN. Ok? Bom, só para a gente poder concluir aqui a parte teórica dos timers aqui, dos periféricos, e aí eu vou fazer um outro exercício, mais um exercício para vocês. Tá? Tem os 3 timers. O timer ele é configurado, ele é caracterizado pelo número de bits dele. Quanto maior o número de bits, maior a contagem dele. Timer de 8 bits, conta de 0 a 255. Timer de 8 bits, conta de 0 a FFFF, ou seja, 65.512, que é 16. Quanto maior o número de bits do timer, maior a range de contagem que ele pode fazer. No nosso caso, eu tenho 2 timers de 6 bits, que são o timer 0 e o timer 1, e um timer de 8 bits, tá? Que é o timer 2. Tá? Para que serve um timer? Tá? Para contar evento e para contar tempo. Para contar tempo. É muito importante isso. É tão importante que qualquer microcontrolador, mesmo mais simples, tem pelo menos um timer. Os timers na nossa placa aqui, ó, essa placa, os timers dele, acabam sendo utilizados para funções que vocês conhecem bem, quem já trabalha bem com Arduino. Por exemplo, função delay. Função delay é uma típica função de temporização. A função delay serve para você configurar tempo nele, né? Em milissegundo. Então, você coloca lá, delay 1. Ele vai gerar um tempo de 1 milissegundo. Ele espera 1 milissegundo. Delay 1000. Ele espera 1 segundo. Então, é um comando do Arduino. Hoje a gente vai fazer no laboratório essa mesma rotina do delay, mas com assembler. Hoje é o último laboratório que a gente vai ter em assembler. A partir da próxima aula, que é depois da atividade do dia 4, não é no dia 12, né? Dia 11 é ponto de feriado, né? Dia 12 é o feriado. Terça-feira é o feriado, né? Então, a gente não vai ter na aula na outra segunda-feira, no dia 11. Usar TXRX. Aqui, ó, típico exemplo de usar. Estou usando um outro Atmega, mas aqui o Atmega 1632. Tá? Pino PD0, PD1, observe, ó, exatamente como eu coloquei aqui, ó. PD0, pino RX. PD1, pino TX. Esse MAX 232, quem já é técnico de eletrônica, quem trabalha com manutenção de eletrônica, deve conhecer esse MAX 232. Ele é um line driver. A gente vai ver um capítulo específico de comunicação serial. Então, com isso, eu tenho um TXRX RS232, ou seja, de tensão de mais 5, de mais 10 e menos 10 volts. Tá? Então, é um line driver. Não precisa se preocupar com ele agora, tá? A gente vai rever ele depois. O que é importante? É saber que esse TX que está aqui, ó, ele vai ser ligado ao RX de um outro componente. Ou seja, do outro lado dessa linha aqui, ó, vai ter um outro cara igual a esse. Só que esse RX vai estar ligado ao TX e o TX no RX. Outra coisa importante na comunicação, velocidade, baud rate. Baud rate, taxa de transmissão, que é dado pelo clock do sistema. As taxas de transmissão seriais vão de 1.200 bps, na verdade, vai até 300 bps, bits por segundo, até 115 bps. Tá? Olha os artes do sistema. Conversor AD, isso é fundamental. Tá? Os sinais que nós trabalhamos até agora são todos sinais digitais, 0 e 1. Só que a natureza e nós mesmos somos analógicos.
Ou seja, a gente vai de 0 até uma tensão, de uma forma contínua, como se fosse uma senoide, ou um sinal de som. Não é um sinal 0 ou 1. Tá? É um sinal que varia de 0 até a tensão de referência. Quando eu estou trabalhando com sinais na natureza, temperatura, pressão, aceleração, voz, vídeo, né? Presença de gás, tá? Presença de alguma substância, como, por exemplo, o álcool, né? Você tem aí os bafômetros. Para tudo isso, você tem sensores, e todos os sensores são analógicos, que vão do máximo, que a gente chama de fundo de escala, até o mínimo. Tá? Tanto que os sinais analógicos vão de 0 a 0 a tensão de referência. E essa tensão de referência, normalmente, é o fundo de escala do seu equipamento. Por exemplo, você está fazendo um termômetro. Como está aqui, ó, no esquema que vocês estão vendo aí, ó, tem um LM35. Ele é um sensor de temperatura. Ele está ligado aqui a um canal 0, canal analógico 0 nesse Atmega 16 aqui. Ó. Tá? Se ele for até 100 graus, tá? Os 100 graus dele é igual a 5 volts. Se ele for até 0, que é o mínimo, o 0 dele é terra. Então, ele vai de 100 graus a 0. E uma característica importante, o canal analógico ele tem bit também. Tá? Ele normalmente vai de 8 a 14, 8 a 16 bits. Alguns conversores vão ter 24 bits. Quanto maior o número de bits, maior a resolução dele. Tá? Isso a gente vai ver trabalhar também. O que significa resolução? Se eu trabalhar com 8 bits num termômetro que vai de 0 a 100, tá? Eu só vou conseguir medir temperaturas de 0,4 em 0,4. Por quê? Vou pegar 100 graus dividido por 256, que dá mais ou menos 0,4. Esse termômetro salta de 0,4 em 0,4 graus. Se eu tiver um sensor AD, né, um conversor AD, como é o caso da placa do Arduino, essa placa que vocês estão vendo aqui, ó, é de 10 bits, então esse mesmo valor de temperatura que vai de 0 a 100, eu vou conseguir ler de 0,1 em 0,1 graus. Por quê? Porque eu vou pegar a tensão, o limite de temperatura, que é 100 graus, e dividir por 1024. Vai dar 0,1, 0,1 graus. Tá? Ok? Então, aí a gente tem também, eu vou trabalhar, né, dentro de umas 3 semanas de uma forma mais detalhada com isso. Eu estou dando uma adiantada. PWM, já falei lá que BWM é o que a gente chama de ciclo de trabalho, dead cycle, né, que a expressão em inglês é mais conhecida, que é a relação entre 0 e 1. Ó. Observe que a frequência desse sinal é constante. Ó. O sinal 1 tem a mesma frequência do sinal 2. O que muda o sinal 1 em relação ao sinal 2? Relação entre nível alto e nível baixo. Ó. Nessa daqui, eu tenho um ciclo de trabalho, por exemplo, de 20%. Aqui, eu tenho um ciclo de trabalho de 40%. Tem o dobro. Ó. Ele fica mais tempo em nível alto. Se eu tiver ligado um LED aqui, ó, no sinal do S1, esse LED vai acender fraquinho. Se eu tiver ligado um LED em S2, esse LED vai acender mais forte, né, do que. Se tiver um servomecanismo, aqui, por exemplo, vai estar no ângulo de 45 graus. Aqui ele vai estar no ângulo de 90 graus. Né? Então, o ciclo de trabalho, ele faz controle como brilho de luminosidade ou como servomecanismo. Quantos PWMs eu tenho na nossa placa do Arduino? 6 canais. 3 canais no porte PD e 3 canais no porte PD. Tá? Também, dentro de algumas semanas, a gente vai estudar isso com um pouco mais de detalhe. Isso só para concluir aqui, ó, eu falei de mais alguns portes. Ó. USB ele é um canal serial que tem endereçamento. Algumas placas, inclusive de Arduino, têm interface USB. Tá? O que eu ligo na interface USB? Através de um hub, até 128 dispositivos. Internet, tem IP. Placa de internet, eu vou precisar para configurar a IoT, Internet das Coisas. E 2C SPI a gente já viu. Tá? Então, voltando aqui, ó. Tá?
Tem a minha terceira lista de exercício. Vocês não precisam entregar essa lista, mas parte dessa lista, parte dela só, tá? Eu vou, na aula que vem, pedir para vocês fazerem. Tá? Vou mostrar para vocês aqui que é importante, tá, vocês lembrarem. Tá? A questão 1 está aí falando do 80 e 85, para você representar a parte interna dele. Isso é importante você fazer. Tá? Ó, essa primeira questão é isso daqui. Ó. Então, liguem essa primeira questão à página. Ó. É isso que eu estou pedindo aqui. Está no slide 61. Ó. Isso daqui. Ó. Isso é importante vocês saberem fazer. Decodificador de instruções, temporização e controle, unidade de lógica aritmética, flag, tá? Acumulador, registradores de uso geral, PC e SP. Se você pegar esses blocos essenciais e pegar o 8085, ó, 8085, traz. Vocês vão identificar todos esses elementos aqui, ó. Isso é importante. Ó. Não, se eu pedir a arquitetura interna do 85, não precisa representar tudo isso. Você pode representar conforme a gente acabou de falar. Ó. Decodificador de instruções, sistemas de controle e temporização, está em inglês aqui, né? Time and Control, unidade de lógica aritmética, acumulador e flag. Percebe que o flag tem 5 bits ativos. Ó. O resto não precisa representar. São sistemas de apoio. Registradores. Registradores de uso geral. Ó. Eu representei 8 aqui no 85. Não precisa representar. Lá no Atmega, o R0, R1, R2, R3. Tá? Stack Pointer, fundamental. PC, fundamental. O resto é apoio, não precisa representar. Então, é isso que, quando eu representei aqui, ó, eu representei só o que é essencial. Ó. E é isso que vocês precisam guardar. Esse bloquinho aqui que eu representei, que na aula passada a gente detalhou. Tá? Vamos lá? Mas, evoluindo um pouquinho mais aqui. Ó. Comparar essas funcionalidades, 8085, 80 e 6502. E são aqueles 3 computadores que eu mostrei lá no início da aula, né, que é o TK85, que é o Apple II, o Apple II é o 6502, o TK85, 8085, e tinha um computador ali como é que ela chama? Da RadioShake, né, que eram os 80. RadioShake, quem já viveu nos Estados Unidos ou costuma viajar para lá, né? A pandemia agora está difícil, né? Mas alguns de vocês já devem ter tido essa experiência. A RadioShake é uma rede de lojas nos Estados Unidos de hardware. Ela já foi muito maior, hoje ela é pequenininha, né? Mas os grandes centros você encontra ainda, né? A RadioShake, você encontra muito kit como Arduino, componentes, protoboard, né? Então, seria o baú da eletrônica aqui, o portal baú da eletrônica no Brasil. Tá? Então, é o RadioShake. A RadioShake tinha um computador que é um daqueles lá. Não precisa fazer essa questão 2, tá? Questão 3, essa questão 2 também aqui, que eu acabei colocando errado, também não precisa fazer. Uma daquelas figuras é isso daqui, tá? 32K, mas não precisa fazer isso. Questão 3, isso é fundamental. Essa questão vocês vão fazer na semana que vem. Identificar no seu computador CPU, tamanho da memória cache, ordem de grandeza, megabyte. Então, já procurem, tá? Para vocês não perderem tempo a semana que vem, tá? Qual é o tamanho da memória cache do processador seu. Por exemplo, o meu aqui é um i5 de oitava geração. A minha memória cache aqui é de 3 megabytes. Tá? Então, procurem isso no computador de vocês. Memória ROM é um tamanho da memória flash. Isso não é tão importante. Onde fica a BIOS. No meu aqui é 64K. Tá? Mas é da ordem de kbytes. Memória cache, da ordem de megabytes. Memória RAM, isso é importante. O meu computador tem 8 GB de memória RAM. Quanto mais memória RAM, mais rápido ele é. Alguns dos computadores de vocês devem ter 4 GB. O pessoal que é mais endinheirado aí, tem mais grana, deve estar com um computador de
16 gigabytes. O que significa isso? Quanto mais memória RAM, mais rápido é o sistema. Tem menos tempo ele precisa acessar a nuvem. Ele guarda muito mais coisa dentro do seu computador. É importante saber esse impacto, tá? Se você pegar o seu desktop, o seu laptop, que tem 4 GB de memória, e colocar um pente nele de 8, de mais 4, totalizando 8, o que você ganha de performance? Por que você fica mais rápido? Isso é importante conhecer. E os periféricos, né? É o que você está olhando aí agora, né? É só tela de LCD, no meu caso aqui é uma tela de LCD no touch de 15, né? É 1024 por 1700, uma tela de alta definição, como deve ser de vocês aí. Hoje é uma tela básica de laptop. Alguns de vocês devem ter tela touch, um teclado de 100 e poucas teclas, tá? Um mouse, 3 entradas USB, uma entrada de rede, tá? Um rádio Bluetooth, um rádio Wi-Fi. Isso é normalmente o que tem no laptop. Poderia fazer a mesma questão com o celular de vocês. Aí já fica mais difícil de você pesquisar, né? Mas normalmente o celular de vocês vai ter um microcontrolador, tá? Normalmente um ARM, e os periféricos típicos de um smartphone são tela touch, que não tem teclado, não tem mouse, rádio Wi-Fi, rádio Bluetooth, tá? O que tem mais aqui? Teclas, né? Ele tem as teclas ali de navegação, né? De aumentar o volume, diminuir o volume. O alto-falante, tem um microfone, né? O que tem mais aqui no celular? Se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Ele tem aquele conectorzinho, né? Embaixo dele para alimentação, que normalmente, principalmente nos Samsungs, Samsung LG, você pode interagir, você pode colocar hardware nele, né? Os iOS já não conseguem fazer isso com tanta facilidade, tá? A questão 5 eu acabei de falar aqui, né? Então é muito importante a questão 5. Tá? O 8051. Eu vou mostrar o 8051 para a gente acabar a aula, mas não precisa se preocupar com ele, tá? Eu vou me focar, principalmente vocês mecatrônicos, vão focar em cima do Atmega 328, tá? Aqui eu estou pedindo uma pesquisa. Para a semana que vem eu não vou pedir para você fazer essa pesquisa. Eu peguei 3 microcontroladores, tá? Para vocês compararem, tá? Mas eu não vou pedir para vocês fazerem isso na semana que vem, em função do tempo, tá? O que vai ter na semana que vem? Essa lista. Nessa lista, a ênfase, questão 1, questão 3, questão 4, questão 5, tá? Então, questão 1, 3, 4 e 5. Ok? Então, semana que vem vocês vão ver essas questões aí e vão mandar para mim, né, uma pesquisa em cima delas. Junto com a lista 1 e junto com a lista 2 que vocês vão entregar. Tá? Ou a maior parte de vocês entregou. Quem não entregou, né, dá uma estudada, faz a lista, tá? Não precisa mandar para mim, tá? Mas ela vai ser importante para você fazer a atividade da semana que vem. Bom, para encerrar a nossa aula aqui, vou pedir mais 2 minutinhos só, tá? Em função aqui, a gente acabou atrasando aqui o início da aula, me atrapalhei aqui com o sincronismo das coisas, só vou rapidinho aqui comentar um aspecto com vocês, tá? A partir do item 2, a gente vai focar o nosso estudo em microcontrolador, como eu já fiz na aula de hoje, tá? Ou seja, eu estou migrando do 8085, que é uma CPU, e estou indo para um microcontrolador que tem a CPU embarcada dentro dele, mas também tem memória e também tem periférico. Tá? Aqui a gente tem o esquema que vocês já viram. Tá? Aqui tem essa tabela é antiga, né? Essa tabela não está tão defasada assim. Essa tabela é de 2017, mais ou menos. Ela não mudou muito. 2017 foi um ano assim muito interessante em termos de fabricantes de microcontrolador, porque houveram várias fusões nos anos anteriores. E essas fusões já se estabilizaram, tá? Então pode perceber que tem vários asterísticos aqui, ó. Por exemplo, NXP.
A NXP adquiriu a Freescale, que era a antiga Motorola. Né? Microchip, 2 asterísticos, adquiriu a Atmel. Por isso que a linha Microchip hoje e a linha do ARM são juntas. Tá? Do ARM e do AVR. Tá? Cypress adquiriu a Spansion, né, que é uma empresa menor. Bom, Renesas é uma fabricante japonesa de microprocessador. Tem um volume muito alto, porque muitos produtos japoneses utilizam essa arquitetura. Samsung não precisa falar, né? Samsung, tá, em função do absurdo volume de celulares e eletrodomésticos, é uma das maiores fabricantes de microcontroladores que você tem. Tá? ST é americana, tá? Infineon é americana também, e Texas também é americana. Tá? Então, observe que você tem uma... Aqui eu coloquei os 8 principais. Se você pegar essa tabela atualizada, coloca lá, né, fabricantes de microcontrolador 2021, vocês vão ver uma tabela muito parecida com essa. Talvez por causa da crise, né, esses volumes aqui, volumes que estejam menores aí. Né? Mas o que a gente está falando aqui de market share. A NXP, por exemplo, continua com cerca de 20% de market share. A Microchip continua sendo com 14% de market share. A Texas com 6%. Isso não mudou muito. O que mudou foram os volumes produzidos. Né? Esses volumes, aqui está em faturamento, tá? Está em bilhão aqui. Né? Então, esse volume realmente acabou mudando. Né? Eles diminuíram, né? Houve... Tanto que a gente está falando muito hoje de crise, né, de chips aí. Tá? Aqui, ó, se vocês quiserem pegar a lista de 2019, tá? É só seguir esse link aí. Tá? Aqui a arquitetura que a gente está vendo no laboratório, com 8051. Tá? Sabe que é parecida, só que é uma arquitetura antiga. Tá? Uma arquitetura que não se usa mais. O 8051 atual é o da NXP, o LPC, a linha LPC. Tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa linha LPC, linha de 8 bits, que vai de 8 até 64 pinos. Esses menorzinhos aqui, ó, tem menos memória e periférico, e os grandões têm mais. No laboratório, tá, eu tenho um kit do LPC 935, que é esse daqui, ó, tá, que é essa arquitetura aqui, ó, LPC 935. Observe aqui a CPU 8051, 4 ports, porte P0, P1, P2 e P3, tá? Conversores analógicos digitais, timers, comunicação serial, né? Então, muito parecido, olha lá. O sistema de reset, power on reset, burnout, muito parecido, né, com a arquitetura que a gente viu. Não muda muito, tá? É igual carro. Você muda o modelo do carro, muda o fabricante do carro, mas ele é o mesmo. O conceito é exatamente o mesmo. Aqui o LPC 935 em termos de pinagem, aqui, ó, esse kit a gente trabalhava 5 anos atrás, antes do Arduino Uno, a gente usava muito esse kit aí. Tá? Esses projetos nós já fizemos, só que aqui eu estou fazendo um projeto com 8051 também, né? O LPC 935. Não precisa fazer isso. Tá? Aqui na mecatrônica, com o pessoal da elétrica, eu vou fazer esse exercício. Mas eu gostaria que vocês ficassem focados no AVR, tá? Para não espalhar muito. Até porque vocês vão usar, tá, a placa Uno para fazer os projetos de vocês. Aqui um projeto, tá, com o LPC 95, pode ver que é a mesma coisa. Tá? A diferença aqui é que eu tenho mais ports. Isso aqui não é, isso aqui é o LPC 95, desculpa. Ó. É um outro projeto aqui. Isso é um alarme. Ó. Um alarme. Bom, eu vou começar na aula que vem, tá, com esse alarme, que eu vou fazer esse alarme com vocês. Tá? E aí a gente vai fazer mais projetos aqui. Depois, a primeira atividade, a primeira lista de exercícios do próximo semestre vai ser essa daqui. Ó. Tá? Ó, vai ser uma série de projetos aqui. Ó. Aqui tem mais, ó, esses projetos aqui. Ó. Tá? Projeto de alarme. Ó, essa é a lista que eu vou fazer com vocês aqui. Ó. Tá? Isso eu vou fazer na aula que vem. E essa vai ser a quarta lista de exercício. A terceira vocês vão fazer semana que vem. E a quarta vocês vão fazer daqui a 3 semanas. É essa lista que vocês estão vendo aí. Bom, eu vou encerrando a aula de teoria aqui, com 5 minutos de atraso. Mas como a gente que vai estar na sequência, tá? Nós vamos dar um intervalinho aqui para a gente poder descansar um pouco a garganta.
Vou voltar aqui a minha imagem, tá? Para a gente poder encerrar a nossa aula. Tá? Ok? Bom, nesse momento eu vou parar a gravação, tá? Encerrando a gravação nesse momento, e vou disponibilizar